Olá a todos! Espero que estejam bem desde o último programa. Hoje continuamos a falar de discalculia, desta vez dos sinais de alerta, ou seja, daqueles comportamentos que nos podem ajudar a detectar esta dis relacionada, como já vimos, com a matemática. Estes indicadores tornam-se fundamentais, pois quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, mais rapidamente será iniciada a intervenção. Uma escassa habilidade para contar, cálculos simples resolvidos de forma muito lenta, dificuldades em contar por ordem crescente ou decrescente, ou de 2 em 2 ou de 3 em 3, dificuldades na identificação visual e auditiva dos números, por vezes podemos estar a dizer 13 e eles pensarem em 8, ou escreverem mesmo um 8, têm tendência para colocar números na ordem errada, como 53 em vez de 35, por isso não se espante se as medidas do triângulo que estão a desenhar estão incorretas ou se lhe disse o número de telefone e ele não volta a ligar-lhe. Dificuldades na compreensão de símbolos, conjuntos, quantidades, menor, maior, diferente, pertence, não pertence. Incapacidade para estabelecer uma correspondência recíproca, isto é, associar um numeral à contagem dos objetos. Se lhe perguntamos quantos objetos estão em cima desta mesa, eles contam 1, 2, 3, 4, 5 e nós, então, são 1, 2, 3, 4, 5. Então estão 1, 2, 3, 4, 5, não conseguem determinar o valor, quantidade final, neste caso 5, não conseguem dizer o valor final. Dificuldades nos conceitos de medidas, litros, metros ou até na orientação em mapas, norte, sul, história e geografia podem tornar-se também bichos de 7 cabeças. Na aprendizagem das horas, têm muita dificuldade em aprender a ver as horas em relógios analógicos, daqueles que têm os ponteiros. Os digitais são mais fáceis porque têm lá os números. E também na compreensão do valor das moedas. Como é que uma moeda de 1 euro corresponde a 2 de 50 cêntimos? Ou 2 de 20 mais uma de 10? É estranho para eles pensar que uma moeda pode ser dividida, repartida, de 2 ou 3 ou mesmo 5 ou mais formas. É um bocadinho o que se passa quando adquirimos as noções de conservação de quantidade. Todos nós, por volta dos 6, 7 anos, ou mais cedo, adquirimos primeiro a noção de conservação de quantidade líquida e depois a de quantidade sólida, por volta dos 8 anos. Experimentem fazer em casa esta atividade com uma criança de 3 ou 4 anos. Pegam em 10 nozes, ou outro objeto, e disponham em 2 filas de 5. Filas exatamente iguais com a mesma distância entre as nozes. Se perguntarem à criança se ambas as filas têm a mesma quantidade, ela vai responder que sim, pois as filas são iguais. Experimentem depois mexer numa delas e afastar as nozes umas das outras, mantendo as mesmas 5, mas criando uma fila maior. Se lhe perguntarem qual a fila que tem mais, mesmo que a criança conte as nozes de ambas as filas, ela vai dizer que é a fila maior, com as nozes mais afastadas, porque ainda não adquiriu a noção de conservação dos sólidos. Por isso é que se eu lá em casa divido uma bolacha em 2 partes com a minha afilhada, e se tenho o azar de a minha parte se partir em 2, ela prefere sempre a minha metade. Embora sejam quantidades semelhantes, a minha tem 2 partes e a dela só tem uma. Podem fazer a mesma experiência com líquidos, se recorrerem a 2 copos de tamanhos diferentes, um baixo e largo e outro alto e estreito, com a mesma quantidade de líquido. Ela vai sempre responder que o copo mais alto e estreito, que fica cheio, é o que tem maior quantidade. Bom, mas se quiserem saber mais sobre estas noções, leiam um bocadinho de Piaget e a teoria cognitiva. Quanto aos sinais de alerta da discalculia, resta acrescentar o papel da família e da escola, do professor, fundamentais no reconhecimento destes indícios. No entanto, e como já foi referido anteriormente, a maior parte das crianças revela problemas na aprendizagem da matemática, pelo que se renova o apelo para a necessidade de uma opinião, avaliação, especializada. E hoje ficamos por aqui. Espero por vocês no próximo programa. Até lá já sabem, a DI e as suas DIs vão continuar sempre por aqui, ou através do e-mail disdifm@gmail.com.